pessoal, chegamos na nossa aula número 35, que vamos conversar um pouco sobre as etapas da resolução de um problema. Lembrando sempre aquele meu pedido, inscreva-se nesse nosso canal para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho. Então vamos discutir hoje as etapas da resolução de um problema. Essas etapas foram elaboradas inicialmente pelo matemático americano George Polya, cujo livro significa A Arte de Resolver Problemas, da editora Interciência. Então, a primeira coisa, ao deparar-se com um problema, é ler e compreender o problema, não é? Ler com atenção, verificar quais são os dados que o problema traz, verificar qual é a pergunta que nós temos que responder. Isso que é ler e compreender o problema. É uma das fases principais na resolução de um problema. Em geral, as crianças têm dificuldade nessa primeira etapa, que é ler e compreender bem o problema. Depois, claro, fazer um planejamento para a resolução do problema. Planejar a resolução. Planejar a resolução é ver de que maneira nós vamos resolver o problema. Quais estratégias nós vamos utilizar? Tem muitas, Por exemplo, fazer cálculos matemáticos, fazer as 4 operações, resolver uma equação. Outra estratégia é fazer desenhos, diagramas, para ver se a gente resolve o problema. Outra estratégia muito importante é construir tabelas organizadas, Nós já vimos aqui neste curso o uso de tabelas organizadas. Também uma tentativa, uma estratégia poderia ser resolver por tentativa e erro, além de muitas outras estratégias, A segunda etapa, segundo Polya, é executar o que foi planejado. É colocar em prática, Colocar aqui em prática a estratégia planejada. Planejada onde? Aqui, no planejamento. E, na execução, sempre procurar conferir o que foi feito. Porque muitos alunos é aqui também que erram. Eles leem e compreendem bem, eles planejam uma estratégia interessante, e quando vão executar aquela estratégia, eles se distraem, erram um cálculo e assim por diante. Depois, a quarta estratégia é verificar a solução. Como é que ela foi obtida? É a verificação, é o tirar a prova. É verificar se a solução está de acordo com o que foi pedido. E aqui estou também colocando, se possível, usar uma outra estratégia para conferir a solução obtida. Essa é uma fase importantíssima também, Não é chegar na resposta do problema e parar. Nós temos que conferir, verificar se nós acertamos ou não. A quinta etapa é responder à pergunta do problema. Depois nós chegamos à solução, verificamos que ela está correta, agora vamos redigir a resposta. É muito importante redigir a resposta de acordo com o enunciado do problema. Ok? Essa aula está baseada neste meu livro, Elaboração e Resolução de Problemas e a BNCC. É um livro de bolso da editora do Brasil, recentemente lançado. Vamos a 2 exemplos.
Nesse primeiro, na promoção de uma loja de eletrodomésticos, um liquidificador de R$ 260 está sendo vendido por R$ 206. Qual foi a porcentagem de desconto? Então agora nós vamos resolver esse probleminha levando em conta as fases que nós vimos até agora. Então, primeira etapa, o que nós sabemos do problema? Sabemos quanto era o preço antes da promoção, 260, e o preço na promoção, que é 206. E o que queremos saber? Qual a porcentagem de desconto? Qual foi a porcentagem de desconto? Não é? Então, está lido, está compreendido bem? Está compreendido. O liquidificador custava 260, foi vendido por 206, e o que você quer saber é qual foi a porcentagem de desconto. Tá? A segunda etapa, né? Estratégias. Nesse caso aqui, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos subtrair 260 de 260 menos 206 para saber qual foi o desconto em reais. Sabendo isso, nós vamos descobrir qual é a porcentagem de 260 que dá esse desconto. Que é isso que o problema está perguntando, qual foi a porcentagem de desconto. Bom, terceira etapa, efetuar as operações planejadas. Nós vamos efetuar isso que foi planejado aqui na segunda etapa, né? Eu subtraio 206 e 260 e encontro 54. Esses 54 reais é o desconto em reais, né? É o desconto em reais. Mas o problema está me pedindo qual a porcentagem de desconto. Porcentagem. Então vamos calcular a porcentagem. É 54 em 260, que é 54 sobre 260. Simplificando aqui por 2, 27 sobre 130. E fazendo essa divisão de 27 por 130, que pode ser feita na calculadora, né? Dá 0,208. E transformando isso em porcentagem, nada é mais do que 20,8%. Então, encontramos já a resposta do problema. Qual é a porcentagem de desconto? É 20,8%. Agora, a quarta etapa, lembra, fazer a verificação, conferir se a resposta está certa. Como é que você faz isso? Calcula 20,8% de 260 para ver se dá aproximadamente 54. E depois, claro, subtrai o 54 de 260 para ver se dá 206. Né? Essa é a verificação, é a prova do problema. E agora, finalmente, nós vamos redigir a resposta. Se nessa quarta etapa nós concluímos que a porcentagem obtida está correta, então redigimos a resposta. Que é essa. Nessa compra, a porcentagem do desconto dado foi de 20,8%. Simples, não é? Essas 5 etapas, ela ajuda muito a resolver problemas. Tá? Se a gente seguir essas etapas, nós facilmente resolveremos muitos problemas, dos mais simples até os mais complexos. Vamos ver um outro exemplo aqui. A Marisa tem lápis de 3 cores, amarelo, vermelho e cinza. E vai desenhar várias figuras como essa ao lado aqui. Ela vai desenhar e pintar várias figuras como essa casinha aqui. Né? Qual a condição? De modo que em cada uma, a parede, a porta e o telhado, então a parede aqui, ó, a parede, a porta e o telhado, sejam de cores diferentes. Essa que é a exigência. Quantas são as possíveis figuras que ela pode fazer? Né? Esse é um probleminha de possibilidade, de raciocínio combinatório. Né? Simples, como nós vamos ver.
Então, a primeira etapa, ler e compreender o problema. Conheço a figura e como será pintada. A figura é essa e será pintada assim, né? Cada um a parede, a porta e o telhado, cores diferentes. Quais cores? Amarelo, vermelho e cinza. Ok? Ó, já sei as cores vão ser utilizadas. Eu quero saber quantas figuras serão desenhadas e pintadas. Que essa é a pergunta. Qual é a pergunta do problema? Quantas são as possíveis figuras? Né? Que está aqui. Quero saber quantas figuras serão desenhadas e pintadas. A segunda etapa. A segunda etapa é de planejamento. Lembram? Planejar a solução com algumas estratégias. Aqui foi escolhido uma árvore de possibilidades. Nós já vamos mostrar como que é feito. Ou então desenhar e pintar todas as figuras possíveis. Então são duas estratégias que nós vamos fazer ao mesmo tempo nesse caso aqui. Nesses dois casos, devemos contar quantas são as possibilidades, ou fazendo a árvore de possibilidades, ou desenhando. Então vamos lá. Terceira etapa é a execução das estratégias planejadas. Quais são as duas estratégias? Fazer a árvore de possibilidades e desenhos. Nós vamos fazer aqui simultaneamente porque é muito simples, né? Então vamos lá, ó. Se a parede é amarela, a porta vermelha, o telhado tem que ser cinza. Lembra que as cores têm que ser diferentes. Então vai dar amarelo, vermelho e cinza. Olha aqui, parede amarela, porta vermelha e telhado cinza. Essa é a primeira possibilidade. Nós queremos descobrir quantas são essas possibilidades. A segunda possibilidade é ainda começando com a parede amarela, porta cinza e telhado vermelho. Então é amarelo, cinza e vermelho. Lembram? Amarelo, parede, porta cinza, telhado vermelho. Essa já é a segunda possibilidade. Vocês estão vendo que esse esquema que está aqui, olha, é parecido com uma árvore com seus ramos, né? Por isso que tem esse nome, árvore de possibilidades. E aqui estão os desenhos. Vamos então agora, começando a parede de vermelho e a porta de amarelo, telhado cinza. Então agora nós temos vermelho, amarelo e cinza. Ó. Vermelho, amarelo e cinza. Essa é outra possibilidade. Parede vermelha, porta amarela, telhado cinza. É a terceira possibilidade. Vamos ver a quarta possibilidade. Ainda começando com parede vermelha, nós agora temos porta cinza e telhado amarelo. Olha, então aqui é vermelho, cinza, amarelo. Vermelho, cinza, amarelo. No desenho, parede vermelha, porta cinza e telhado amarelo. Então já temos aqui ó, 4 possibilidades. Começando agora com a parede cinza. Parede cinza, porta amarela e telhado vermelho. Né? Então vai ficar cinza, amarelo, vermelho. No desenho, parede cinza, porta amarela, telhado vermelho. Essa é a quinta possibilidade. E finalmente, essa possibilidade aqui, ó. Começar a parede cinza, né? A porta vermelha e o telhado amarelo. Então, olha, cinza, vermelho e amarelo. Cinza, vermelho e amarelo. Olha aqui no desenho, parede cinza, porta vermelha e telhado amarelo, que é a sexta possibilidade. Então, vejam que o número total de possibilidades de se fazer aquela pintura da casinha, usando 3 cores diferentes, o amarelo, vermelho e cinza, o número de possibilidades é 6. Né? O número de possibilidades, então, é 6. Nesse caso aqui, a quarta e quinta etapas. A quarta era fazer a verificação
e a quinta emitir a resposta. Mas nesse caso, nós já conferimos que está tudo ok, né? Fizemos o calmamento e tudo isso, está tudo ok. E também a resposta já está aqui, ó. Na árvore de possibilidade são essas possibilidades, olha, essas 6 possibilidades aqui, e nos desenhos são essas 6 possibilidades aqui. Né? Então, nós vimos com 2 exemplos de situações problemas, as 5 fases de resolução de problemas do George Polya. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer essas fases. Vai ajudar muito na resolução de muitos problemas. Um grande abraço e até a próxima aula.